Boa noite. Boa noite, tudo bem? É um prazer receber vocês novamente aqui no meu espaço. Receber vocês aqui no meu cantinho para a gente continuar aqui a nossa semana de lives. Opa, muito bom. Obrigado pela presença de todos aí, viu, gente? Obrigado mesmo. Obrigado pelo carinho, pelo afeto. Por falar em afeto, né? É o tema de hoje. Comunicação afetiva. Tudo certo, obrigado, obrigado. Muito obrigado. Então, o tema de hoje é comunicação afetiva, né? Então, há muitos anos, já desde que eu me conheço por gente, eu me preocupo muito com essa questão da comunicação, né? Então, desde quando eu era adolescente, eu já lia bastante a questão da comunicação, não só por uma a via ocidental, né? Como que o ocidental se comunica e também como que o oriental se comunica, né? Que são culturas bem diferentes, aparentemente opostas, mas que podem ser bastante complementares na sua forma de ver o mundo, na sua forma de ver a si mesmo e ver o outro, né? Com relação à comunicação. E eu percebi durante essa minha jornada, né, porque eu também dou palestras e já dei muitas palestras e dou ainda palestras. Agora as palestras, essa live é praticamente uma palestra, né, uma palestra online também, né. No início eu sentia bastante dificuldade, assim, no sentido de... Espera um pouquinho que deu aqui, saiu do ar. Opa, voltou. No sentido assim de me expressar, né? Como que eu estava me comportando ou me expressando perante as pessoas, perante o público. E claro que a gente aprende com o tempo, aprende com a prática, né? Então, obrigado, Flávio, pela presença aí. Obrigado pela presença de todos, aliás. A gente aprende com o tempo a se comunicar cada vez melhor, né? Claro que a gente tem que ter um esforço para isso, né? Porque eu acredito que a gente vem de um ambiente assim nosso onde a gente não aprende a se comunicar exatamente, né? É claro que a gente cresce num meio familiar e esse meio familiar passa pra gente aquilo que eles aprenderam dos seus pais, que por sua vez aprenderam com os pais deles, né? E as pessoas assim, mais antigamente, assim, no começo do século passado ou antes, tinham dificuldade de se expressar assim, né? Eles eram mais fechados no ambiente familiar, né? Não se falava muito de sentimento, de emoção, de sexualidade, de expressão de desejos, vontades, memórias, assim, não se tem isso, né? Dentro do ambiente familiar, né? Isso fica oculto, né? Vontades, desejos de expressão ficam ocultos, né? E depois a gente entra nas escolas e as escolas também não ensinam a gente a se comunicar, né? E a gente aprende a se comunicar, claro, pela força da, do dia a dia, né? Do impulso do dia a dia. E muitas vezes a gente passa uma dificuldade imensa com relação ao emocional, porque por mais que a gente se comunique com palavras, né? E tenta passar, enfim, o que a gente está pensando, e o que for, mas a gente percebe que a nossa relação emocional com as pessoas ou com a gente mesmo é extremamente uma escuridão, né? É algo quase que intocado, né? Ou assustador, né? A gente entrar no campo da emoção, né? Mostrar o que a gente está sentindo, pedir perdão, né? Dizer que ama, dizer que tem afeto, ou dizer que não gosta. Quantas dificuldades a gente não enfrenta nesse sentido, né? Então sempre foi para mim assim, uma busca muito grande de melhorar a minha comunicação comigo mesmo e com as outras pessoas. Isso, inclusive, até digo para vocês que ajudou demais eu curar uma asma que eu tive durante muitos anos, que eu desenvolvi ali com 11 anos e vivi com ela durante muito tempo. Por quê? Porque a asma nada mais é do que uma dificuldade de comunicação entre o que eu sinto, o que eu percebo de mim mesmo e da vida, entre e a relação com as outras pessoas. Então eu segurava muito sentimento, e, enfim, não conseguia colocar para fora o que eu pensava, muitas vezes me arrependia do que eu fazia ou falava. Então havia uma desconexão assim entre ficar em paz, entre acreditar em si, entre desenvolver o potencial próprio, né? Isso tudo me fazia me remoer
aquelas vozes nossas assim de nossa, eu me odeio por ter feito isso, ou devia ter feito de outro jeito. Claro que muitos de vocês vão se identificar com isso que eu estou falando. No meu caso, essa voz interior que bate, que critica e que é dura e tudo, refletia no meu caso em asma. Em outras pessoas pode refletir em outras questões. Mas a gente sempre tem isso porque a gente vai falar um pouco aqui da complexidade da mente humana e da dificuldade da comunicação, porque envolve uma série de aspectos que é muito diferente, por exemplo, de uma comunicação dos animais, né? Bom, desculpa, gente, tá caindo um pouco aqui, porque eu acho que o Instagram, não sei, o Instagram ele não, talvez ele não fixe tanto quanto o Facebook, né, a imagem, às vezes pode cair um pouco. Eu peço desculpa para vocês. Bom, então o que é a comunicação, né? Então a comunicação, assim, resumidamente, é a capacidade que um ser tem, independente de ser humano ou não, de transmitir mensagens, sejam através de gestos, de mímicas, de palavras, intenções, ou através da arte, né, através da pintura. Então isso define o que é a comunicação, né? Então vamos imaginar que os povos antigos, né, os primitivos, né, de milhares de anos lá atrás, eles não tinham uma capacidade de expressão, de comunicação como a gente tem hoje, né? Eles se comunicavam, claro, por pinturas, né? Você vê lá os arqueólogos veem nas cavernas aquelas pinturas mostrando que ali tem animais, então eles queriam comunicar para alguém, para outro ou para os povos que viriam depois, eles colocam lá, aqui tem um animal X, ou desenhavam um animal e desenhavam uma pessoa assim, o animal atacando aquela pessoa. Então eles se expressavam assim porque era a maneira que eles tinham de se expressar. E através do instinto também, né? Principalmente o instinto de comer, beber e de procriar, né? Então essa era a comunicação básica dos povos muito antigos, né? Só que na vida existe um processo evolutivo, uma força divina, né? Uma força da vida em si, para que as coisas se evoluam, né? Evoluam e tem um movimento sempre adiante, sempre para frente. E isso faz com que os seres que vivem nesse planeta vão aos poucos evoluindo e melhorando as suas capacidades. Então esses homens, que já eram homens primitivos, muito primitivos, mas já eram homens, começavam a desenvolver sons, né, a princípio aqueles sons sem muito sentido, né, mas que para eles ali faziam sentido. E depois, à medida que vai passando o processo evolutivo, vai desenvolvendo palavras e vai, enfim, criando uma forma de comunicação mais eficiente. Só um minutinho que eu vou abrir uma porta aqui que eu acho que vai ajudar na conexão aqui com o Instagram. Espera um pouquinho. Deixa aberto, tá falhando o sinal um pouco aqui. Desculpa, mas eu acho que agora o sinal deve melhorar. Então, no processo evolutivo, então a comunicação ela tende a ficar mais refinada. Então o homem aprendeu a falar, a articular palavras, não é? Demonstrar um pouco mais o que está sentindo através das palavras também, porque até então a demonstração do sentimento era atacar, enfrentar ou fugir, né? Aquela questão do mesmo, que é realmente o estresse é a base nossa animal, né, de resposta, de enfrentamento e fuga, né? Então era muito isso, né? Então o homem primitivo sentia raiva, ia para cima, brigava, não tinha outras capacidades que a gente tem hoje de reflexão, né, de freio da nossa ação. Então que isso foi, claro, que se desenvolvendo aos poucos para que houvesse uma harmonia nas comunidades, nas pessoas, e isso foi acontecendo com o tempo. Aí com o passar do tempo, essa comunicação verbal foi criando também outras estruturas. A partir do momento que a comunicação verbal melhora também uma capacidade de pensar, de raciocinar, que está até certo ponto, ou vamos dizer assim, bastante ligada à nossa capacidade de elaborar as palavras, elaborar os pensamentos, fazer uma lógica numa linha de ação, de pensamento, ou seja, tentando expressar um pouco aquilo que você deseja transmitir. Então está muito ligado à maneira que você pensa com a capacidade que você tem de expressar aquilo que pensa. É como se fosse, vamos dizer assim, as palavras, né, que foram se desenvolvendo, a articulação das palavras, é como se elas fossem necessárias
para mostrar exatamente uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento intelectual. Porque o cérebro ele partiu da evolução da base, que era instinto, puro instinto, passando para o sistema límbico, que era já instinto ainda, mas já um centro emocional ali, já há um centro emocional, para o córtex moderno, que é o córtex frontal, essa parte do cérebro aqui, que já é muito mais evoluída, no caso, no homem, essa parte que é o quê? Que são ali as conexões de neurônios que permitem a gente pensar, imaginar um futuro, projetar uma lembrança do passado, resgatar uma memória, trazer para o presente e fazer tudo isso. Então, aí surgem as culturas, surgem a política, surgem a forma de classificar aquela pessoa que é inferior daquela outra que é superior. Então, o surgimento de castas, né? A ideia da superioridade, o domínio pela outra pessoa através do poder da palavra, ou mesmo poder financeiro. Então, as coisas vão surgindo nesse sentido. Agora, qual que é o problema que o homem pensante, né, tem? Né? Segundo Freud definiu aí o conflito humano, ou a neurose humana, né, que era aquilo que ele estudava, como sendo o resultado de 3 forças. Uma delas, a força instintiva, ou seja, a força do instinto de sobrevivência que a gente tem, sexual, atrativa, básica, não é? Junto com isso, o desejo de alimento e bebida, né? Essa força instintiva, além do nosso superego, ou seja, a nossa forma de pensar sobre a gente mesmo e sobre o mundo externo. Então é a segunda força. E a terceira força é exatamente a influência do nosso meio sobre nós. Ou seja, a cultura que você vive, a religião que você pertence, a maneira que você foi educado ali naquela região. Voltou, gente? Voltou aqui o Instagram para vocês? Para mim voltou aqui, tá tudo certo. Tô vendo que tem pessoas que estão dizendo que parou, travou. Infelizmente tem esse probleminha no Instagram, né? Eu sei que o Facebook não falha, pelo menos até todas que eu fiz até agora. Mas parece que agora tá indo bem aí. Então essas 3 forças é que geram o conflito humano. Uma vez que a nossa mente, o nosso cérebro é muito mais desenvolvido, muito mais elaborado do que os homens primitivos, que não tinham tanto conflito, né? O homem primitivo, o conflito dele era o quê? Caçar, dar alimento para si, para a família dele, né? Fugir do perigo e enfrentar o perigo. E procriar, era isso, né? Não tinha mais nada além disso. Portanto, não tinha reflexão, culpa, arrependimento, embora, claro, houvesse ali as emoções que são questões instintivas. Mas o homem moderno, né, que já pensa e que já cria uma série de coisas, por quê? Porque dentro desse pensar que foi surgindo aos poucos, como uma capacidade do cérebro até, né, e isso até eu posso diferenciar esse pensar cartesiano, né, o pensar ocidental da maneira de ver a mente do pensamento oriental, né? Então pensamento não é mente, né? Pensamento é uma faculdade que foi se desenvolvendo à medida que o cérebro foi evoluindo. Então o cérebro tem capacidade de produzir pensamentos, mas isso não é a mente é outra coisa. É um outro estado, né? Inclusive amanhã a gente vai falar sobre isso, porque amanhã é sobre meditação, né? Mas então o homem sofre muito com isso. Então ele cria então ali na capacidade de pensar, ele começa a criar crenças. Crenças religiosas, crenças políticas, crenças sociais, crenças sobre si mesmo, crenças sobre uma série de coisas. E essas crenças são bases para desenvolver o conflito humano, da raça humana, da nossa hoje, né? Como agir, o que eu sou, para onde eu vou, né? O que é certo, o que é errado, o que eu sinto não necessariamente está em acordo com o que eu penso, ou o que eu faço, de repente eu me arrependo de ter feito depois porque era ter feito outra coisa, porque realmente as emoções são muito complexas em nós, né? Bom, mas onde entra então o afeto? Então isso a gente falou um pouco da comunicação, né? E a dificuldade de comunicar, né, seja pelas palavras, ou seja mesmo até através de intenções e de gestos,
está exatamente na nossa dificuldade de expressar sentimentos, né? Porque os sentimentos e as emoções para nós, assim, para o ser humano, é algo assim que muito que está no inconsciente, muito ligado a memórias, muitas vezes traumáticas, né? Quem já não ouviu quando era criança, né? Ah, você é burro, menino, você não consegue, não é para você, para de falar bobagem, tá sonhando demais, né? Cala a boca, enfim, coisas assim que vão calando a nossa expressividade e a gente então não tem essa flexibilidade emocional para trocar aquilo que a gente pensa, né? Então, mas pensando no afeto, né, ligando com a comunicação que eu falei até agora, eu, pelo menos, quando era criança, ou até pouco tempo atrás, né, eu pensava no afeto como algo assim positivo apenas. Por exemplo, se eu falar assim, eu tenho afeto por essa criança, eu tenho afeto por esse meu amigo, eu tenho afeto pelo meu professor, isso significa o quê, então? Até pergunto para vocês. Quando eu digo isso, naturalmente a gente pensa o quê? Poxa, o Almir gosta dessa criança, gosta desse professor, gosta dessa pessoa. Não é isso que a gente pensa? Então, mas o afeto não é somente essa questão de dizer que você gosta da pessoa. Né? Porque a palavra afeto, ela vem do latim, né? E que significa disposição, ou seja, eu estou disposto a algo. Né? Então, ou seja, é algo que me afeta e que me faz ficar disposto, ativo ou não. Então a palavra afeto é muito mais do que simplesmente fazer um carinho, abraçar, passar a mão ou dizer palavras amorosas. É muito mais do que isso, né? É uma maneira. E quem classificou ou estudou bastante essa palavra afeto, né, foi um filósofo chamado Spinoza, que é do século XVI. Ele é de Amsterdã. E eu estudei esse filósofo. Quando eu estive lá em Lisboa, eu fiz um mestrado em artes cênicas, né, porque eu tenho uma formação em arte cênica também, que eu fiz antes de trabalhar como yogi, como acupunturista. Trabalhei como ator um bom tempo aqui no Brasil também. Tem muita gente que acho que nem sabe disso. Mas por quê? Porque eu sempre tive a preocupação de melhorar minha comunicação, né? E eu sei que o teatro, né, a arte, especialmente a do teatro, provoca isso em nós. Provoca um trabalho de comunicação, de relação com o outro, de enfrentamento de bloqueios emocionais. Eu sempre gostei muito disso e sempre levei isso paralelo às minhas outras profissões. E lá em Lisboa eu fiz esse mestrado onde a gente tem que estudar algumas pessoas que são importantes na história para a arte, especialmente para a arte performativa, né, no caso do teatro. E um deles é o Spinoza, porque ele trabalhou muito com a questão do afeto. E o trabalho que a gente faz no palco nada mais ou tem como fonte principal as emoções e a relação que temos um com o outro. No caso, como que o outro me afeta e como eu afeto o outro. E eu não diferencio muito o profissional da área da atuação, né? O profissional que vive disso e tudo, de nós, que também somos atores, né? Quem não é um ator aqui na vida, né? Quem não está o tempo todo ou todos os dias interpretando personagens, né? A gente já tem o próprio personagem nosso, o personagem principal, digamos assim, que é esse que a gente exerce como profissão, que a gente escolheu. E temos os personagens pai, personagem filho, personagem marido, esposa, personagem estudante, professor, né, médico, personagem comunicador, e vítima. Então, todos aqueles personagens que a gente vê em histórias e tudo, a gente tem um pouco disso dentro da gente, né? Então, a gente tem essa questão de afetar e ser afetado. Isso é muito, muito interessante, porque no afeto você pode afetar positivamente ou pode afetar negativamente. E vice-versa, pode ser afetado também dessa forma, né? Então, o afeto envolve várias emoções, tanto boas, positivas como negativas. Quando você está diante de pessoas, você é afetado, né? Às vezes positivo e às vezes não. Então isso define a nossa questão das nossas relações. E é interessante que o afeto ele define uma capacidade de agir no mundo. Ou seja, o afeto, né, como o afeto representa a nossa relação, né, a capacidade de afetar e ser afetado, isso define uma vontade de agir, uma vontade de fazer. Então tem pessoas que na relação com os outros é afetado negativamente, afeta negativamente,
e fica deprimido, fica muito introspectivo, sem conseguir agir na vida. Ou seja, se coloca como vítima e não age na vida. E a ideia do afeto é exatamente a gente conseguir trocar com o outro relações verdadeiras, humanas, para que a gente consiga agir, né, de preferência produtivamente, positivamente. Né? Então essa é a intenção e a verdadeira força dessa palavra afeto, né? Vem de afetar o outro. Né? Então, baseado nisso, eu criei um conceito muito interessante que é o círculo, que eu vou tentar explicar para vocês. Infelizmente eu não tenho imagens assim para mostrar para vocês que definiria bem essa questão que eu criei, né? Desses estudos todos que vêm do que eu já venho fazendo na minha vida e mais o mestrado que eu fiz lá com essa questão de estudar a ação, né? É porque na minha tese desculpa, dissertação de mestrado, eu estudei o papel da emoção no trabalho do ator, né? Como que o yoga, e colocando o yoga como ferramenta principal, como que a yoga pode ajudar, o yoga pode ajudar o ator a se expressar melhor, ou seja, estar mais aberto para afetar e ser afetado pelo seu parceiro de palco, né? Então essa que foi a minha questão. Então, esse círculo do afeto que eu criei vai explicar bastante as nossas relações humanas e o porquê a gente tem tanta dificuldade de se expressar emocionalmente. Né? Então vamos dizer que a nossa relação com o mundo, ou seja, o afetar e o ser afetado, depende ou inicia-se com os nossos 5 sentidos, tá certo? Então eu tenho o tato, tenho o olfato, tenho a minha audição e tenho os meus olhos, a minha visão e também o paladar. Gente, pessoal, desculpa do Instagram de estar caindo bastante assim, mas eu não sei o que acontece. O Instagram, ele acontece sempre isso. Eu sei que o Facebook não cai, então não sei se numa próxima live vocês puderem ver mais pelo Facebook, porque eu peço desculpa de estar caindo assim, eu não sei o que é, o sinal está aqui aberto, tá tranquilo. Não sei se é porque muita gente faz lives pelo Instagram, isso já me falaram, né, que isso pode acontecer. Desculpa, peço desculpa. Mas de qualquer forma, essa palestra ela vai estar inteira, não só essa, mas as outras, no Facebook, no Instagram. Se ela estiver cortando muito, não vai estar no Instagram, mas ela vai estar no meu canal do YouTube também, que eu acabei de fazer. Então estou colocando as palestras lá. E bem em breve mesmo eu vou estar divulgando esse canal para vocês, onde eu vou estar colocando muitos assuntos sobre a área do conhecimento e sobre a saúde, né, para vocês. Então fiquem tranquilos que vocês não vão perder os detalhes dessa palestra. Bom, o que é o círculo então do afeto? A nossa comunicação começa com 5 sentidos, esses que eu falei, né? A audição, olfato, paladar, olhos e tato. Então isso é que faz a gente comunicar com o meio externo. Então, uma vez que a gente tem uma sensação através dos 5 sentidos, a gente afeta alguém ou afeta fora de nós e é afetado por alguém. Através dos 5 sentidos. Porque imagina que se eu sou cego, por exemplo, eu não enxergo, e eu vejo do meu lado ali, quer dizer, não vejo, né? Mas do meu lado tem ali uma pessoa que está assaltando outra. E eu estou parado ali, sei lá, no ponto de ônibus, eu sou cego, estou lá e tem um assalto acontecendo. A partir do momento que eu não vejo esse assalto não está me afetando. Tá certo? A não ser que eu tenha uma intuição ali, sinto uma energia e tal, vai me afetar um pouco, né? Porque os cegos têm essa questão. Mas assim, de uma forma geral não vai me afetar, porque eu não estou vendo. Se por outro lado eu tenho uma boa visão e eu vejo a pessoa assaltando a outra, eu imediatamente já me dá uma sensação, aquilo me tocou, me afetou, para eu tentar agir de alguma forma. Ou seja, ou eu vou ficar parado ali e vou me esconder, eu vou apenas olhar, ou eu vou fazer alguma coisa, de repente enfrentar ali o ladrão, ajudar a pessoa que tá, ou ir a chamar a polícia, eu vou fazer alguma coisa, mas de qualquer forma aquilo afetou através dos meus 5 sentidos, né? Então vai dos 5 sentidos pro afeto, do afeto, o afeto traz um sentimento e esse sentimento traz uma memória. Ou seja, esse afetar de eu olhar ali o assalto acontecendo me remete a um sentimento ou de raiva do ladrão, ou de impotência perante a situação, e junto com o sentimento vem uma memória, ou seja, é uma memória que pode ser desencadeada numa situação que eu já vi, ou que eu já vivenciei,
ou que eu já escutei, ou que eu já vi no dia anterior, ou que eu presenciei, sei lá, na minha família com 7 anos de idade, um assalto na minha casa. Mas o sentimento ele vai desencadear essa memória. Então vem dos 5 sentidos para o afetar, ou ser afetado, em seguida desenrola o sentimento com a memória, e em seguida a emoção. Isso vai disparar a emoção. Então você pode sentir raiva, pode sentir medo. Vamos falar das 5 emoções básicas, né? Ansiedade, preocupação, mágoa, né, ou tristeza, medo e raiva. Então a gente pode sentir uma dessas, claro, pode sentir outras coisas também, mas só para a gente simplificar, a partir do momento que você teve o sentimento que trouxe a memória. Então você pode sentir isso. É claro que isso acontece muito rápido, gente. Eu tô só colocando de uma forma didática para a gente entender, mas isso é assim, frações de segundos, né? É só para mostrar o quanto o nosso cérebro é altamente complexo nessa questão. E uma vez que você sentiu aquilo, ou seja, aquele sentimento tomou conta de você e veio como uma emoção, como um instinto básico, né, desse processo todo, aí em seguida vem aquilo que a gente chama de sensação. E a sensação, ou seja, digamos que passou aquele estímulo externo do assalto, você saiu dali e saiu daquela afetação. E aí então a sensação que você vai ter vai te fazer refletir sobre aquilo. Ou seja, você vai começar aí sim a pensar. Então saiu daquela situação, vem a reflexão e você começa a pensar. E ao pensar, você liga, começa a cruzar as informações. Será que eu devia ter atacado o ladrão? Será que eu devia ter corrido? Será que eu fiz certo? Que país violento, que horror, esse ponto aqui já diziam que é perigoso e realmente é. Nossa, que bom que eu estou aqui, que eu me salvei. Então começa a vir os pensamentos sobre aquilo que você devia ter feito ou não. E aí é onde entram as crenças. As crenças entram exatamente nesse contexto do pensamento que não tem nada a ver a princípio com aquela parte inicial, que são áreas mais primitivas assim do nosso afetar e ser afetado no mundo, né? Ali 5 sentidos, 5 sentidos, o afetar em si, o sentimento com a memória, em seguida a emoção, e aí surge então a reflexão. Por isso que muitas vezes a gente passa por uma situação emocional, reage de um jeito, faz alguma coisa ou não, e em seguida a gente se arrepende. Ou em seguida a gente fica se cobrando, nossa, por que eu não fiz isso? Porque é nessa hora que chega na emoção e na crença que a gente tem vontade ou não de agir, que é o grande ato do ser humano, que é a grande questão nossa. Ou seja, aquelas pessoas que melhoram na vida, geralmente, que crescem, são aquelas que fazem alguma coisa. E não só aquelas que falam que vão fazer, ou que têm vontade de fazer, ou que pensam em fazer, né? Aliás, o que determina o caráter de uma pessoa, né, o que determina o conhecimento de uma pessoa, na verdade, é o que ela faz e não o que ela fala, não é verdade? A gente sabe disso. O que a pessoa faz é o que você diz. Nossa, a pessoa é assim, 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 deve ser isso, deve pensar assim, assim, pelo que ela faz, pelas ações, né? Então as ações são extremamente determinantes e elas surgem nesse momento. Nesse disparo, ela vai enfrentar, vai fazer, vai agir, vai crescer naquilo, ou ela, por outro lado, vai se reprimir, vai fechar e vai para dentro e vai se isolar do mundo. E aí então, da sensação e do pensamento, volta de novo para os 5 sentidos que cria a relação nossa com o mundo externo e que faz a gente ser afetado ou afetar, que depois vai entrar no sentimento e na memória, que depois vai novamente para a emoção e da emoção vai fazer. Por isso que eu criei esse ciclo que desencadeia, e esse é o ciclo da nossa comunicação com o nosso meio. E isso eu vi muito nos exercícios que a gente fazia no teatro, né, junto com as teorias desse filósofo que eu falei, né, o Spinoza e outros, que trabalham em cima da nossa relação com o mundo, né, e que vai sempre refletir na ação, naquilo que eu faço e que determina a minha posição nesse mundo, né? Então, que mais? Para a gente concluir então essa ideia do ciclo, desse ciclo, é basicamente isso então que vai determinar a nossa comunicação. Agora, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa comunicação? Enfrentar os nossos medos de expressar.
né? Ou seja, toda vez que a gente encontrar um bloqueio, e o bloqueio vai aparecer no ciclo da comunicação ali, né, no ciclo do afeto, vai aparecer exatamente na hora que entra no racional do homem moderno, porque lembra que o homem primitivo não tinha esse processo. Ele se comunicava com os cinco sentidos, isso disparava nele ali um sentimento, que já disparava uma emoção e ele já agia direto. Não passava por pensamento, por processos de memórias, processos a memória até tinha, assim, mas processos de arrependimento, o que fazer, não passava por isso. Era o instinto, né, o instinto que já fazia a ação direta. Vou enfrentar, vou derrotar, vou comer, ou vou ser comido, vou correr. Agora o ser humano, como disse Freud, tem toda essa questão psicológica envolvida e as crenças todas que fazem com que ele muitas vezes se sinta reprimido na vida, não se sente aceito, não se sente amado, não sente que é capaz de mudar, não sente que é capaz de crescer. Então, e o que a gente pode fazer com tudo isso? Quem que é o grande gestor dessa questão toda? Porque isso são mecanismos envolvidos na nossa manifestação, ou seja, um corpo e um cérebro que possuem uma capacidade de expressar nesse mundo. Quem que vai fazer a produção da memória, a melhora nisso? A nossa vontade, ou seja, o nosso eu que mora aí dentro, a nossa alma, o nosso espírito que habita aí dentro, que tem vontade de melhorar, tem vontade de crescer, e aí o que ele tem que fazer? Enfrentar as mazelas, ou seja, ele tem que enfrentar os bloqueios passados, enfrentar as dificuldades que foram herdadas, né? Sejam dos conceitos sociais, sejam da família, sejam dos conceitos religiosos, o que for. A gente precisa criar um fazer, né? E aí é que entra também a gente criar um objetivo para a vida da gente. A gente tem que ter um objetivo. Se não tiver objetivo, a gente não cresce. A gente não vai desenvolver a nossa comunicação, a nossa ação no mundo, né? Então é importante criar um objetivo. O que eu quero fazer? O que eu quero melhorar em mim? Como eu posso melhorar a minha comunicação para agir nesse mundo, né? Então, basicamente, isso que a gente tem que fazer. Criar o nosso objetivo, o nosso espaço nessa vida. Bom, o assunto, então, ele parte dessa ideia que eu passei para vocês, né? E agora eu só vou, como eu faço sempre, dar alguns exercícios para vocês fazerem que vão ajudar vocês a se desbloquearem, né? Eu sei que cada um de vocês tem sonhos, tem vontades e tudo, e a gente enfrenta o mesmo problema. Bloqueio emocional, problemas de dificuldade de comunicação com o outro, a gente é afetado pelo outro e afeta o outro muitas vezes de forma limitada, né? Então o que a gente pode fazer? Confie, afete e deixe ser afetado. E como que a gente faz isso? Escutando as pessoas, escutando e vendo o nosso meio ambiente através dos nossos cinco sentidos. Né? Se deixa afetar pela natureza à sua volta, se deixa afetar pelo outro, pelo como o outro está pensando, como o outro está vendo as coisas, como o outro te vê. Né? Fica aberto para como o outro te vê, seja através da bondade ou através da maldade, da crítica, mas esteja aberto a isso para você afetar e ser afetado, porque isso toca a emoção e a vida ela só tem sentido se a gente vivenciar as nossas emoções. Né? E também, se você é uma pessoa que tem característica de ser afetado, mas não afetar, procure afetar mais os outros, participar mais, cobrar mais, exigir mais, fazer maiores interferências. Né? E se você só afeta e tem dificuldade de ser afetado, aceita, né? Escuta, se deixa ser afetado, deixa sentir o mundo ali, como que você recepta aquela emoção, aquela informação, se deixa ser afetado, se abra para isso. Né? Então, isso é uma prática que vocês podem fazer diariamente. Não deixe os bloqueios emocionais e as suas limitações tomarem conta de vocês, porque vocês são muito maiores do que a limitação de vocês. Pensem que vocês são filhos de Deus, e assim como vocês são filhos de Deus, você tem o poder dentro de vocês. Né? Deus não ia pôr a gente nesse mundo para que a gente vivesse uma... Deus não ia pôr a gente nesse mundo para que a gente vivesse uma vida extremamente limitada. Né? Então...
eu acredito que, que a gente tem um poder muito grande dentro da gente, mas depende muito da gente enfrentar as nossas dificuldades e crescer com isso. Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu não consigo agora responder perguntas de vocês, porque aqui infelizmente o Instagram travou. Não sei por que travou aqui, enfim. E, e eu consigo ver as perguntas através do Instagram, através do Facebook eu não vejo as perguntas, né? Só vou poder ver depois. Então vocês podem colocar as perguntas aí nos comentários, por favor coloquem, né? E que eu vou responder, prometo que todas as perguntas que vocês colocarem. Foi um prazer novamente estar com vocês. Amanhã tem mais uma live, nós vamos falar sobre a meditação. O que a meditação faz, não só filosoficamente, espiritualmente, mas como que funciona o cérebro quando a gente está meditando. O que acontece com o cérebro? Tem uma modificação significativa no cérebro quando a gente está meditando. E isso eu mostro para vocês através de pesquisas no qual eu tive envolvido e também de pesquisas de uma pessoa muito interessante chamada Sara Lazar, uma americana, que pesquisa a influência da meditação no cérebro. Ela é uma neurocientista. Eu vou trazer para vocês isso e também ensinar vocês a meditarem, tá bem? Compartilhe, por favor, os vídeos, compartilhe essas ideias, né, para que a gente traga o maior número de pessoas para acompanhar. Eu estou fazendo agora o meu canal do YouTube, quer dizer, já está pronto. Eu estou colocando conteúdo nele e depois ali vai estar disponível para que vocês possam consultar. E aí vocês se inscrevendo, vocês vão receber os vídeos. Eu vou fazer vídeos, claro que esses vídeos são vídeos longos, né? Vão ficar lá, mas os vídeos que vão estar no Facebook vão ser a maioria de 7, 10 minutos, com temas pontuais, assim, que vão trazer muito conhecimento para vocês. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Fiquem em paz. Até amanhã. Namastê.